Bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Olá, bem-vindas! Este é o nosso episódio número 10 e o tema de hoje é problemas técnicos. E este não era o que estava planeado nós falarmos sobre deste tema hoje. Só que nós estamos efetivamente com problemas técnicos. E isto é a realidade de ser empreendedora. E acho que toda a gente tem problemas técnicos e achamos que era uma boa altura para trazer este tema. E nós, quando começamos a ser empreendedoras, nós não temos experiência e normalmente somos uma equipa, somos só nós, não temos ajuda de ninguém, não temos a experiência, como eu já disse, também não temos equipamento, nem queremos, nem faz sentido começarmos a investir em equipamento muito especial, não é? Portanto, surgem sempre problemas técnicos e nós, apesar de já termos evoluído bastante no nosso negócio, continuamos com alguns problemas técnicos e vamos falar um bocadinho sobre isso. E queria te perguntar, Alexandra, que problemas técnicos é que já tiveste e como é que os resolveste? Olha, o problema técnico mais recente são estes pequenos cortes que acontecem nas nossas conversas e que me estão a dar cabo da cabeça. Mas sim, já houve vários ao longo do caminho. Porque é como tu dizes, quando nós começamos a empreender, isto é tudo ferramentas novas, coisas novas, e eu não me posso queixar muito porque eu venho da área do marketing e da comunicação, sempre trabalhei em empresas com uma forte componente digital e, portanto, já dominava muitas das ferramentas que depois vim a explorar aqui também. Foi passar do Microsoft Teams para o Zoom, foi passar das newsletters do Igoi para o MailChimp, mas de uma maneira geral já conhecia alguns back-offices das coisas, não é? De programar sites, etc. Agora, eu imagino quem esteja a começar completamente do zero, quem nunca tenha tido experiência nenhuma, isto é um mundo muito novo. E eu penso por mim que eu própria tive dificuldades. Por exemplo, quando comecei a dar aulas no YouTube, e posso-te contar esta história. Na minha primeira aula, foi a primeira vez que eu agendei um vídeo no YouTube, um direto, uau! Eu sou muito organizada e programo as coisas com antecedência, portanto, uns diazinhos antes eu fui ver como é que aquilo se mexia e descobri que para tu agendares um direto no YouTube, tu tens que pedir autorização com 24 horas antes. O YouTube tem que te dar permissão para tu poderes fazer vídeos em direto. Algumas das minhas alunas não sabem isso, portanto, preparam as suas aulas, no dia da aula chegam lá, ups, é preciso pedir autorização. Já é uma coisa que eu já alerto. Olha, se quando começar a fazer vídeos no YouTube tens que pedir autorização. Mas isto é tudo novidade. E na minha primeira aula eu tinha tudo programado, tudo certinho. E programei, planeei a aula e há lá uma parte que pergunta assim: o conteúdo é adequado para crianças? Eu ia falar de agendas, de planeamento. Claro que o conteúdo é adequado para crianças, não há lá nada que não possa ser visto por uma criança. E disse que sim. E quando começo a aula, percebo-me que não tenho comentários no chat, não é permitido as pessoas fazerem comentários. Porquê? Porque o vídeo estava destinado a crianças. Então, em cima da aula, eu tive de criar um link novo, criar toda uma nova aula, divulgá-la em todo o lado, a dizer afinal o link é este. Porque não tinha comentários. A meio da aula, a internet caiu. E eu tive que dizer às pessoas: lamento imenso, a internet caiu. Podemos passar para o Instagram e terminei a fazer a live no Instagram. E isto já me aconteceu até mais do que uma vez no YouTube. De repente, é muito, muito raro, mas aconteceu-me pelo menos 2 vezes. A internet foi abaixo. E tu tens naquele momento, com todo o stress, com toda a ansiedade que isso causa, tu já estás um bocadinho estressada e nervosa porque vais fazer uma aula pela primeira vez. E de repente aquilo acontece, como é que tu geres? E eu sinto que os problemas técnicos existem e nós temos que lhes dar o lugar deles, mas sem que isso afete grandemente a nossa prestação. É encarar com naturalidade e pensar, toda a gente passa pelo mesmo e toda a gente compreende que os outros também tenham problemas técnicos. É assumir, pedir desculpa e arranjar a solução o mais brevemente possível. Eu acho que tem que ser mesmo assim.
E, ok, não tive se calhar nenhuma experiência como a tua, mas, por exemplo, nas aulas que eu tenho estado a fazer no YouTube, eu tenho estado a usar uma outra plataforma para fazer o streaming no YouTube, e já por 2 vezes estava eu toda entusiasmada e estive ali a falar durante 20 minutos, e quando acabei e fui ver como é que tinha ficado a aula no YouTube, não tinha som. Tipo, eu estive ali a falar não sei quanto tempo, super entusiasmada, bom dia, e hoje vamos falar sobre isto, e boa semana, e não sei quantos mais, e depois não tinha som. E depois eu tive que, no instante, opá, tenho tempo? Ok, vou gravar aqui só, sem ser em direto, tive que gravar novamente a mesma aula e depois publicar no YouTube. Pá, está resolvido, é preciso respirar fundo, não é? Para pensar, caraças, as pessoas estiveram a ver, ou quem não viu na altura, por acaso ninguém estava a pensar que se calhar ninguém viu em direto, ninguém me mandou uma mensagem, ou se viram, pensaram, este gajo já está sem som, vamos embora. Quem me disse? Só houve algumas Já, pessoas que me disseram depois, estava agora a tentar ver a aula, mas não tem som. Ai, mas nós temos uma pessoa na nossa comunidade da vida secreta de uma empreendedora. Quem não está ainda na nossa comunidade, junte-se, como é óbvio. O link fica sempre nos comentários ou na descrição do vídeo. Mas temos uma pessoa na nossa comunidade que teve o mesmo problema. Começou a fazer o seu workshop no YouTube e as pessoas entravam e saíam, e ela não estava a perceber o que é que se estava a passar, ninguém lhe dizia nada, ninguém conseguia ouvir, porque havia um problema do áudio, em relação. Opa, e é frequente, já me aconteceu estar em lives com pessoas e a pessoa começou a ouvir-se menos bem, e depois houve um comentário de alguém que disse: Olha, não estou a conseguir ouvir muito bem a convidada, e a convidada responde: Sim, é que caiu o meu fone e eu não quis mexer-me muito para não dar, mas está aqui ao lado do aquecedor e, portanto, o que vocês ouvem é o fone captar o barulho do aquecedor. lá Ah, está. já me aconteceu estar a escrever uma newsletter. Foi um daqueles dias que fiquei a trabalhar até mais tarde, escrevi a newsletter, era para sair uns dias depois e eu, lá está, fruto do cansaço, em vez de carregar em agendar, carreguei em enviar. Portanto, as pessoas receberam uma coisa a dizer: entro na aula daqui a uma hora, qualquer coisa deste género. O que foi ótimo, porque me permitiu mandar uma newsletter a seguir a dizer: ups, acontece a todos. Exatamente. Por acaso, acho que nunca. Já sou capaz, já me aconteceu, tipo, estar a agendar uma publicação no Instagram e me enganar e publicá-la na hora. Tipo, imagina, com o mês de antecedência, agendar uma publicação para o Dia da Mulher. Tipo, opa, mas, por exemplo, uma coisa que eu continuo a ter dificuldades é com a luz, principalmente para gravar. Por exemplo, quando estou a gravar aqui, estou muito, digamos que sujeita à luz natural. E se passa uma nuvem, fica mais escuro. E se fica mais sol, depois fica mais claro. Não dá aqui para controlar. Quando é, por exemplo, à noite, as luzes da minha casa são todas no geral amarelas. Eu mesmo com uma light ring e depois com os óculos, a light ring tenho os óculos, fico com o círculo da luz ali que eu detesto. Mas ok, pronto, eu faço muitas vezes isto, não é? Eu felizmente consigo ver um bocadinho sem óculos. Mas é sempre Portanto, tiras os óculos. Sim, mas é sempre um drama, porque a Lightning tem uma luz branca, depois a sala tem uma luz amarela, depois faz umas sombras e eu não gosto de ver, aquilo irrita-me. Mas eu acho que às vezes isto vem um bocadinho também na outra aula que a gente falou, de expectativas. E nós, quando começamos e vemos as outras pessoas a fazerem coisas espetaculares e aulas e vídeos, e nós achamos que tem que ser tudo perfeito, mas não tem que ser. Essas pessoas já estão noutro nível, não é? E se calhar já aprenderam dos seus próprios erros. E se calhar nós temos que começar devagarinho e pensar, ok, baixar um bocadinho as expectativas e simplificar. Não sei se tu és também dessa opinião. Sou completamente da opinião que simplificar é o melhor. Porque muitas vezes o stress que nós nos pomos a nós próprias é desnecessário. E mais uma vez, remetendo-me aqui às aulas do YouTube, que quando eu comecei, sugeriram-me funcionar com plataformas como o OBS Studio ou como o Zoom. O OBS Studio eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, tinha de ir aprender a mexer naquilo. O Zoom era só com a versão paga que eu não tinha e não me apetecia muito ir pagar uma versão paga do Zoom para dar aulas gratuitas no YouTube. Uhum. Isto é um negócio, a malta sabe, os investimentos fazem-se, claro que sim, mas também temos que ver qual é que é o retorno que nos trazem. E por isso
eu percebi, ok, eu consigo fazer aulas diretas no YouTube. A única coisa que eu não posso é passar slides. Olha, melhor ainda, que não vou ter o trabalho acrescido de estar a criar slides. Vamos simplificar ao máximo. Sou eu e as pessoas que ali estão a conversar um bocadinho. E isto também tirou, de certa forma, um peso de cima. Da mesma forma, não só simplificar, e aí é mesmo tentar simplificar ao máximo. Ok, eu quero construir uma landing page. É a minha primeira landing page. Vamos usar um layout que já esteja feito e vamos dar-lhe alguns retoques. Não fica perfeito. Eu hoje olho para a primeira landing page que fiz e penso, tão fraquinha, comparada com outras que faço agora. Porque também é uma evolução. Mas saiu. O feito é melhor que perfeito. Temos que gerir aqui as expectativas que não vamos alcançar a perfeição a menos que pratiquemos, a menos que nos empenhemos nisso. E testar, ir testando também para ver o que é que funciona. Porque às vezes as plataformas que as pessoas nos sugerem e que elas usam e que estão super habituadas, pode não ser exatamente aquilo que nós mais gostamos ou que funciona melhor para nós. Por exemplo, em termos de gestão de aplicações, de projetos e de agendas e afins, eu já testei o Notion, eu já testei o Trello, eu já testei o Google Calendar. Vou testando e vou vendo o que é que funciona melhor para mim. E-mail marketing, já vou na terceira plataforma de email marketing. Porquê? Porque a primeira plataforma que eu usei não me permitia agendar e-mails. Ou seja, eu quero enviar e-mails ao domingo e eu tinha que entrar na plataforma ao domingo e clicar em enviar. E isto não me dava jeito nenhum. Portanto, vamos arranjar uma plataforma que me permita agendar o e-mail, porque é isso que eu preciso. Perceber o que é que nós precisamos a cada momento, e as nossas necessidades tecnológicas vão aumentando à medida que o nosso negócio vai crescendo. Malta, nós estamos a precisar de recomendações de microfones, porque claramente somos podcasters e temos estas falhas técnicas aqui de som, portanto precisamos da vossa ajuda, deem-nos aí recomendações de microfones que vocês usem. Lá está, porque fizemos um passo na escada do negócio, temos agora uma outra necessidade que tem que ser suprida. Mas até aqui eu nunca precisei de microfone. E, portanto, às vezes não complicar logo de início de espera, porque como eu me vou lançar no digital, eu preciso de uma webcam e de um microfone e de um ring light. Sim, tínhamos um episódio inteiro para falar de ring lights, que eu também não uso, porque óculos. E, e já tive uma pessoa que me disse, com toda a boa vontade, mas tira os óculos. E eu respondi, não, é imagem de marca. Eu não tiro os óculos porque eu não vejo sem os óculos e porque não quero tirar os óculos. As, os- as ferramentas técnicas têm que se adequar a nós e não nós às ferramentas técnicas. E portanto eu uso um candeeiro de sala de pé que ponho à frente do monitor e que tem funcionado muito bem e anda a passear entre o escritório e a sala. Lá está, simplificar ao máximo. Mas eu acho que nós, como tu dizes, é muito a experiência e o testar e ver o que é que faz sentido para nós. E quando eu comecei a gravar o meu curso, aliás, eu gravei primeiro um curso e depois decidi fazer alterações. Quando eu comecei a gravar a primeira vez, eu usei o telemóvel, que tinha uma câmera melhor qualidade. E até arranjei uma aplicação com teleponto para fazer aquilo. Só que depois, quando quis acrescentar mais pormenores ao curso e direcioná-lo mais para empreendedoras e para as dificuldades e a gestão de tempo e a produtividade das empreendedoras, eu quis gravar de uma maneira diferente. E há a questão de, ok, decidi, vou gravar com o Zoom. E tenho o computador, só que eu tinha um computador mais antigo. A compatibilidade do computador com o Zoom, em termos de qualidade de imagem, não era tão boa, havia certas limitações. E eu tive que me desenrascar, porque se eu continuasse a adiar ou a pensar, ai, agora não posso, tenho que comprar um computador novo. Agora tenho que comprar uma câmara, porque a câmara do computador não é suficiente. Ou tenho que arranjar um microfone, porque a qualidade do som não é suficiente. Se eu estivesse sempre a procrastinar, isto basicamente é procrastinação, amigas. Se eu estivesse sempre a adiar isto, eu nunca mais avançava com o meu curso, ou ia estar sempre a arranjar desculpas. E há uma altura que nós temos que pensar, ok, estamos no início, está tudo ok, nós fazemos as coisas de uma maneira mais simples, não vai ser perfeito, não vai. Mas quando nós tivermos mais experiência, a possibilidade de investir mais, nós podemos sim passar ao nível seguinte.
quando tivermos uma equipa grande e pudermos ir para um estúdio e gravar o nosso estúdio, o nosso podcast, ainda chegamos lá, fará todo o sentido, não é? E nós realmente agora estamos com esta dificuldade e andamos aqui a experimentar, a ver as definições todas do Zoom e do computador para tentar perceber onde é que aparecem aqui estes cortes no nosso som. Mas E é sim, mesmo durante aqui a nossa gravação, estamos com problemas técnicos. E também temos a questão de que eu estou com os vizinhos a fazer obras e que de vez em quando aqui o cancelamento de ruído de fundo me corta a palavra porque os vizinhos decidiram furar a parede aqui atrás de mim. Também é muito engraçado. Mas são coisas que acontecem. Temos que ter calma e pensar. Toda a gente passa pelo mesmo. Ou é o barulho dos vizinhos, ou é a internet que vai abaixo, ou às vezes não vai abaixo, mas interrompe-nos a fala, não é? E temos mesmo que simplificar e experimentar muito aquilo que faz sentido para nós. E por acaso queríamos falar aqui de algumas sugestões, se quiseres começar, sugestões precisamente para sugestões mais práticas para nós conseguirmos lidar com estes problemas técnicos. Olha, a primeira sugestão, já demos o simplificar e ambas o fazemos no nosso dia a dia, demos aqui exemplos práticos de como já o fizemos e de como continuamos a fazer. Um deles é simplesmente aceitar, não é? As coisas, hoje estamos com um bocadinho mais de problemas, vai haver um bocadinho mais de cortes que se calhar vocês nem vão dar conta no final, mas tudo bem, vamos fazer na mesma, porque não há condições perfeitas. E a outra é relativizar e pensar: ok, isto está-me a acontecer, isto não é o fim do mundo, é um problema técnico, como é que eu posso dar aqui a volta? Mas também, se conseguirmos prever e prevenir as coisas. Imaginem, todas as sextas-feiras eu dou uma live no Instagram, as Sextas com Sentido, em que convido várias pessoas. Na quinta-feira à noite eu tenho o cuidado de ir pôr o tablet a carregar para conseguir ter bateria na sexta-feira. Às vezes pode ser algo tão simples quanto isto. Se naquele dia eu vou precisar daquele material, então como é que eu vou criar as condições ideais para ter o mínimo de problemas possível? Imprevistos acontecem, mas quando nós planeamos, os imprevistos são só uma exceção. Se nós não planearmos, os imprevistos são a regra. Exatamente. E eu acho que nós, nem toda a gente tem a mesma experiência, e tu disseste, por exemplo, há bocado que já trabalhavas com outras plataformas e passaste a trabalhar com outro tipo de plataformas, mas basicamente a maneira de funcionar é a mesma. Só que há uma coisa boa quando nós começamos aqui como empreendedoras, é que nós podemos, mesmo que não tenhamos conhecimento de outras plataformas, nós podemos começar com plataformas gratuitas, mesmo que seja nas funções mais básicas, para nós irmos testando e vermos como é que funciona e como é que funciona connosco, se faz sentido, se nós conseguimos perceber bem como é que aquilo funciona. Como estavas a falar há bocado da questão do OBS. O OBS é uma coisa assim que é preciso aprender. E há pessoas que gostam e que se dedicam àquilo e aprendem e usam aquilo muito, muito facilmente. E há outras pessoas que não querem fazer. Eu acho que é um bocadinho complicado, não é? E não tenho muito interesse neste momento para me dedicar a isso. Mas, por exemplo, eu já perdi, não, eu já investi há muito tempo a trabalhar com o MailerLite e a trabalhar com o Canva. E eu sinto que isso me ajudou imenso a conseguir gerir melhor o meu trabalho e os imprevistos que acontecem. E, por exemplo, quanto mais vezes nós fazemos as aulas no YouTube, mais nós aprendemos como é que funciona, não é? Nós temos que experimentar. Temos que experimentar as várias opções que existem para ver, ok, eu não lido bem com isto do YouTube, ou eu não lido bem com estas gravações ou com os diretos. Então, se calhar, se não lidas bem com os diretos, faz coisas gravadas e agenda, não é? E essa parte que tu dizes da preparação, para mim é óbvia, não é? Eu sou daquelas. Eu defendo muito aquela de mulher prevenida, vale por 2 ou 3 ou 4, que sim, okay, estar preparada aquilo que dá para preparar e estar preparada para quando surgem imprevistos, nós não entrarmos em pânico. E pensarmos, ok, não funciona assim, como é que eu posso resolver isto agora? Como tu há bocado deste o exemplo de ficaste sem a tua live no YouTube
E tu, de repente, voltaste a gerar um novo link e tu resolveste a situação. E é preciso pensar um bocadinho antes, ok, se acontecer isto, como é que eu posso resolver a situação, tendo em conta que isto é uma coisa indireta? Ou, indireta não, é uma coisa indireta. E se, por exemplo, eu estou a agendar coisas e de repente engano-me e publico isto na hora, como é que eu posso resolver? Se calhar, se eu estou a agendar, posso só prestar atenção, ver se eu me enganei em alguma coisa. Pode ser coisas tão simples como isso. Eu acho que isso faz muito a diferença. E quando nós começamos com estas coisas gratuitas, é muito bom porque, pelo menos, nós não sentimos que temos que ficar agarradas àquelas coisas. Imagina, se tu pagas 100 e tal euros por uma plataforma qualquer, por um Zoom, por um MailerLite, e percebes que isto não está a resultar, isto só me está a dar stress, mas eu já gastei este dinheiro, eu tenho que ficar agarrada a isto. Eu não vou procurar outra solução. E é muito importante nós podermos testar para vermos o que é que funciona melhor connosco. Porque eu já criei um site no MailerLite e já criei um site no Canva. Aliás, o nosso site no Canva está muito fofinho. Mas, mas também sei que eu tive que aprender muito para aprender a fazer essas coisas, não é? E também para fazer os agendamentos dos e-mails. Ninguém nasce ensinado. Sabes que quando dizes, e muito bem, que temos de testar e de treinar e de aprender, duas estratégias infalíveis. A primeira é perguntar ao Dr. Google exatamente a dúvida que temos, que pode ser algo tão simples como adicionar comentários a um canal de Telegram. E o Dr. Google responde. Mas caso não encontres no Google, se tu vires alguém que está a fazer aquilo que tu queres fazer, se tu olhas e dizes, ah pá, aquela pessoa fez aquilo, como é que ela fez aquilo? Pergunta-lhe. Usa o poder da comunidade, usa o poder da tribo, e nós já falámos disto. Imagina, eu cheguei aqui e disse: deem aí sugestões de microfones, usem este poder de outras pessoas que estão a fazer o mesmo que vocês, que elas também tiveram a mesma dificuldade. E não é pedir conselhos gratuitos a quem faz disso trabalho, não é? Não é dizer, olha, como é que se edita um vídeo? Há alguém que vos vai editar um vídeo a pagar por isso. Mas estas coisas simples de, olha, eu vi que tu tens aqui, que tu usas microfone, eu ando à procura de um, qual é o teu modelo? Estás satisfeita? Ninguém se importa de vos ajudar, porque todas nós já precisamos de ajuda em algum momento. E portanto, sim, sejam proativas na procura das soluções para os problemas que vão sentindo. Eu já recebi muitas vezes perguntas: olha, como é que fizeste isto nas stories? Ou como é que conseguiste gravar este vídeo porque existe aquele limite de tempo nas stories e depois também existe o limite de tempo nos reels, não é? Então como é que conseguiste gravar este vídeo tão longo? Ou como é que conseguiste publicar? Ou como é que conseguiste pôr as frasezinhas no reel a aparecerem uma de cada vez, não é? E isto também tem a ver com ferramentas que nós usamos e com a experiência e coisas que vamos testando. Eu costumo usar muito o InShot, ou o CapCut para fazer legendas, e há muitas pessoas que ainda não sabem isso CapCut foi salvador! completamente. Ajuda Legendas, bastante. legendas, estas pessoas legendam os vídeos. Como é que elas legendam os vídeos? Eu gosto tanto disto. E depois lá está, ganhei coragem e perguntei a alguém: olha, como é que tu legendas os teus vídeos? E a pessoa disse-me nesta aplicação. E desde então eu, uau! É mesmo isso. Eu acho que nós temos que, além de experimentar, mas quando não sabemos o que é que vamos experimentar, perguntar: olha, como é que tu fizeste isso? Ou que ferramenta é que tu usaste? E a pessoa diz qual é e tu vais experimentar. E eu acho que isso ajuda muito. E nós criamos a nossa comunidade também, a nossa tribo, também um bocadinho a pensar nisso, porque nós sabemos que é uma grande diferença. Nós podemos perguntar e pedir ajuda. Olha, o que é que vocês recomendam? Oh, estou a ter dificuldade neste. Está-me a acontecer sempre isto quando eu gravo ou quando faço lives no YouTube. O que é que já vos aconteceu? Como é que eu posso resolver isso? Às vezes não é tão simples como perguntar a alguém e pedir ajuda. E quando nós tivermos o nosso negócio muito evoluído, nós delegamos. Ok? Nós contratamos uma equipa, tipo, resolve. Mas nesta altura acho que faz muito sentido. E nós queremos deixar precisamente esta pergunta no fim deste episódio, que é: dificuldades técnicas tu já tiveste ou estás a ter? E pergunta-nos mesmo na nossa comunidade, porque pode ser que haja alguém que te possa ajudar, ou nós, ou qualquer uma das outras empreendedoras que lá estão,
porque é para isso que nós estamos aqui e nós queremos partilhar precisamente, não é só as coisas bonitas, não é só os sucessos, as vitórias, é também estes problemas técnicos. E, hum, e eu acho que vale muito a pena nós termos a mente aberta e não termos medo de perguntar, porque é assim que nós evoluímos. Então ficamos Não à há vontade. perguntas estúpidas. Não há perguntas estúpidas porque todas as perguntas servem para nós ficarmos menos estúpidos. E para nós percebermos que, afinal, não sou só eu que tenho este problema, que também acalma muito aqui a nossa ansiedade de perceber, afinal, não sou só eu que sou completamente tatadinha nestes problemas técnicos. Acontece a toda a gente. Todos. Vão lá à nossa comunidade, digam o que é que já vos aconteceu, partilhem, desabafem à vontade e questionam o que é que vocês possam eventualmente agora estar a ter problemas técnicos e em que é que nós podemos ajudar. Até E eu pode acho que nós também vamos partilhar lá as nossas ferramentas preferidas que nos salvaram vidas. Portanto, se Parece-me uma queres saber ideia. quais são, junta-te ao grupo. Combinado. Até para a semana. Até para a semana!